Boa noite. Tá gravando? Tá gravando. Agora tá gravando. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo, por esse momento precioso com meus irmãos e irmãs na tua presença, estudando a tua palavra, aprendendo a teu respeito. Senhor, ministra-nos hoje, ministra nosso coração, nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, quem conseguiu assistir os vídeos? Eu assisti. Eu assisti o primeiro e agora assisti um pedaço do segundo. Joia. Eu assisti o primeiro também, só. Ah, legal. Juliana, Thaís, quem mais tinha falado? Acho que mais alguém falou. Assistiu. Eu, pastor. Pastora Joana. Ana. Joia. Bom, vocês viram, né, que eu consegui disponibilizar para vocês ali um link privado, né, do YouTube. Eu vou disponibilizar por um tempo, tá? Depois eu vou tirar, tá bom? Porque como tá lá na plataforma, né, da Hotmart, mas eu fiquei preocupado, achando que alguns talvez tivessem dificuldade lá de adquirir lá na plataforma e eu não consigo pôr gratuito lá, senão eu colocaria gratuito para vocês. Mas lá eu não consigo. Então eu subi no YouTube e fiz esse link, mas por um tempo, só depois eu preciso tirar, porque se vazar o link aí e começar a divulgar, fica ruim, tá? Que é uma plataforma de venda, né, de comercialização. Apesar que a gente põe um valor sempre baixo, né, para ficar bem acessível. Mas aí eu acho que deu certo, né? Acho que fica mais fácil para vocês. Então, aí vou pedir que vocês tirem um tempinho para ir assistindo, tá bom? Quem não conseguiu assistir. Pastor, eu também assisti. Eu assisti o primeiro inteiro e faltou o finalzinho do segundo. Joia. Maraísa, né? Isso. Legal. Tá ótimo. Tá ótimo. Os demais, se conseguirem assistir essa semana, tá? Vai ser uma benção. Mas eu vou dar uma geral aqui para vocês hoje, principalmente uma geral no assunto todo, como é que a gente vai abordar essa questão do cuidado com a alma, né, da saúde emocional. E, então, nós falamos bastante no primeiro módulo sobre disciplinas espirituais, né? Nós aprendemos ali sobre Deus, o Espírito Santo, Jesus, tal, a obra dele, né? Nós tivemos também a cosmovisão cristã, que é uma geralzona ali. Então, a questão espiritual, né, eu acredito que ficou bem abordada ali. Agora, nós não somos seres apenas espirituais, né? Nós somos seres de corpo, alma e espírito, ok? Então, nós temos três partes que nos compõem, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos criou compostos de corpo, alma e espírito. Então, há uma pluralidade no que nos compõe. Não somos um espírito que temos uma alma, né, que possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos a união dos três, né? Nós somos corpo, alma e espírito, e qualquer um dos três que deixa de existir o ser todo, ok? Então, a morte é justamente a separação, né, do espírito sendo separado do corpo, né? E isso é a morte. Então, nós somos compostos de três partes e precisamos ter um olhar para essas três partes. Então, nossa vida não é só espiritual, ela também aborda a questão da alma, ok? Então, a nossa saúde emocional afeta a nossa saúde espiritual e afeta a saúde do nosso corpo também. Sim ou não? Concordam comigo? Né?
aí na questão da alma, como é que é composta então a nossa alma? Vamos falar especificamente da alma. A nossa alma também, ela é composta ali de vários componentes. Tem a parte biológica, né? Nossa alma, ela existe na nossa mente, né? Que acontece ali dentro do nosso cérebro, tá? Se você mexe no cérebro, afeta as suas memórias, afeta as suas emoções. Então, nós temos doenças, patologias, né, da alma, como a depressão, né, como o transtorno bipolar e uma série de outras coisas. Doenças como Alzheimer e qualquer outras doenças que afetam o cérebro, afetam também a alma, afeta as emoções, afeta a mente como um todo. Então, existe um componente biológico ali. Não sabemos o quanto, né, que a parte biológica afeta a parte, né, da psique, a parte emocional, a mente, né? Quando a gente fala da mente, nós estamos falando de pensamentos, memória, sentimentos, emoções, tudo que acontece ali dentro do nosso cérebro, mas que não é material, né? Que não é neurológico, que não são impulsos elétricos ou reações químicas, que tudo isso acontece dentro do nosso cérebro. E tudo isso está ligado com as emoções, com o pensamento, raciocínio, memória e etc. Mas isso é muito ainda muito pouco compreendido, né? A gente não sabe exatamente onde é que começa uma parte, onde é que termina a outra, mas existe algo biológico. E no biológico também se fala a questão genética, então boa parte da nossa personalidade, né, as nossas características, né, da nossa psique, da nossa alma, tem um componente genético, a gente herda isso. Quem é pai, quem é mãe sabe, né? Quem é pai e mãe e tem mais de um filho, consegue ver isso de uma maneira bem evidente, certo? Eu tenho a Zoe e o Joshua, né? E eles, desde pequenininhos, já mostravam características bem distintas. A Zoe é mais fechada, né? Ela é mais introvertida, ela é mais emotiva também, sensível, mas ela ao mesmo tempo é mais arrojada, corajosa, né? Ousada, ela ousa fazer coisas que o Joshua não ousa. O Joshua é extrovertido, falante sempre foi desde pequenininho, né? Meio desligadão assim das coisas, leva as coisas tudo numa boa, mas ele tem medo de ousar algumas coisas. Então, a Zoe, com todo o jeito dela introvertido, né? Ela salta com o cavalo, ela se joga na piscina, mergulha, ela anda de bicicleta, faz manobra, ela faz de tudo, não tem medo. Ela sobe em lugar alto e quer chegar lá na beiradinha. O Joshua, de jeito nenhum. E ele é falante, extrovertido, brincalhão, fala com todo mundo, interage com todo mundo, mas ele não aprendeu nem a andar de bicicleta direito ainda, porque tem medo. E então, são coisas assim muito diferentes, e desde pequeno, desde bem pequenos, né? Então, existe algo que vem ali na genética, né? Que a gente não sabe direito como é que funciona. Mas existe também o componente sociofamiliar, a criação, né? A cultura do meio onde ele é criado. Então, a criação dentro da cultura brasileira, né, vai contribuir para uma formação da personalidade de um jeito, né? A mesma criança criada dentro de uma outra cultura vai ter traços diferentes. A cultura da família, né, da casa onde estão inseridos. Então, tem esses outros aspectos também que vão contribuir. E não só a cultura do lugar, mas também a qualidade das relações ali, né? A qualidade das relações. Então, criado dentro de um ambiente social onde existe violência,
E dentro de uma casa onde existe violência, vai gerar uma personalidade diferente, traços de personalidade diferentes. E tem também, é lógico, o componente espiritual, né? O componente espiritual que afeta muito uma criança, né? Uma pessoa criada dentro de um ambiente espiritualmente saudável, né? Desenvolvendo um relacionamento com Deus desde cedo, conhecendo a Bíblia desde cedo, vai desenvolver outros traços de personalidade, tá? Então tem tudo isso, é uma série de coisas e talvez tenham mais coisas que não mencionei aqui que vão contribuir para a formação da alma de uma pessoa, né? Vai contribuir para a formação da personalidade da pessoa, ok? Tudo bem até aqui, gente? Então, não vou dar a aula toda não, porque vocês viram o vídeo, mas eu quero dar uma introdução aqui para aqueles que não assistiram também. Então, vamos lá. Então, nós somos o que somos por causa da combinação desses fatores, né? O ambiente, a genética e e nós mesmos, né? Nós também temos uma responsabilidade nisso. A grosso modo, né? Então, dentro de tudo aquilo que eu mencionei, os três que mais tem um consenso, né, dentro da psicologia, dos estudiosos aí, que atuam de maneira mais forte na formação da personalidade, na formação de quem nós somos, né, na nossa alma. É o ambiente, né, o ambiente onde a gente cresce, a genética e nós mesmos. Como assim nós mesmos? A maneira como nós respondemos às coisas que acontecem conosco, a maneira como nós reagimos. Parte da maneira como nós reagimos é influência já da nossa personalidade, sim, mas também vai afetar muito na formação dela. Então, uma pessoa que perde seus pais logo cedo, na infância, né? Por exemplo, gêmeos idênticos, que perdem o pai e a mãe. Um pode reagir de uma maneira bem ruim, né? Muito negativa, e vai desenvolver uma personalidade muito afetada por aquela tragédia. O outro pode reagir de uma forma menos negativa. Não tem uma maneira de reagir bem, né, à perda, a uma tragédia, mas você pode reagir menos pior. Você pode elaborar de uma maneira mais saudável a tragédia e seguir com a vida, né, de uma maneira melhor. E outros não. Então, por isso que nós temos pessoas que crescem dentro de um ambiente violento, né, agressivo, cheio de criminalidade, né, como algumas das nossas favelas aqui no Brasil, e a pessoa sair dali um criminoso e a outra pessoa sair daquele contexto como uma pessoa de bem, uma pessoa que vai, né, lidar com a vida de uma maneira diferente e vai produzir, né, vai trazer bênçãos para a sociedade. Nós temos vários exemplos disso, né? Nós temos hoje uma política nossa aí que é um exemplo disso, a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é deputada, né, federal. Ela cresceu numa periferia bem complicada, se eu não me engano, aqui de São Paulo. A mãe, uma doméstica, o pai também tinha um subemprego ali, né, com um péssimo salário, e cresceu ali praticamente numa favela, e com educação pública e tudo mais, como muitos outros ali, ela se tornou uma pessoa que foi para Harvard, cursou Harvard, as melhores faculdades do mundo, tal, e resolveu entrar para a política para fazer diferença. No mesmo lugar onde ela cresceu, dentro do mesmo contexto sociocultural e econômico, surgiram muitos outros que seguiram para o crime, né? Que seguiram para a vida do crime, do tráfico de drogas, etc. Ela não. E tem vários outros exemplos assim, né? Um exemplo bem
Alguém da nossa cultura aí é o Silvio Santos também, né? Um exemplo também de alguém que veio ali de um contexto bem complicado, né? E se tornou um grande empresário. Então, a maneira como a gente responde, né, às questões. A minha mãe, ela perdeu o pai se suicidou no quintal da casa, com a corda do balanço dela, né, das crianças ali, dos irmãos. A família achou ele enforcado pela manhã. Minha mãe foi dada para uma outra família cuidar, né? Um processo ali de adoção informal, né? Aquelas coisas, olha, eu não posso criar meu filho, você não quer criar, pega aí e leva, né? Daquele jeito. Depois de um tempo, a mãe biológica voltou, quis ela de volta, pegou, levou ela de volta, né? De uma maneira muito ruim, com um padrasto horrível, e também ficou pouco tempo e resolveu devolver ela para adoção, para aquela família de novo. E o padrasto dela, né, pai adotivo, o pai adotivo, desculpa, não padrasto, o pai adotivo morreu de câncer, ela ainda era bem nova, e o irmão se tornou uma pessoa complicada também, usando drogas e tal, e a mãe era uma mãe que cuidou bem dela, mas emocionalmente bem complicada também, uma mãe que nunca deu afeto, nunca deu carinho. Tanto que no fim da vida ela morreu numa casa de repouso com os filhos ignorando ela porque os próprios filhos não gostavam da mãe, né? E a minha mãe, né, filha adotiva, foi quem mais esteve presente ali no final da vida dela. Então a minha mãe teve uma vida bem complicada, né? Bem complicada. Mas ela reagiu de uma maneira boa diante de tudo isso e se tornou uma pessoa muito boa, né? Se tornou uma mãe excelente, né? Conheceu a Deus, se converteu, né? E não reproduziu esses traumas dela, né? Em outras pessoas e tal. Então, ela conseguiu lidar com isso de uma maneira muito boa e sem ajuda, né? Sem ajuda, nunca teve acesso, né? A psicólogos, a terapeutas e tal. Nem na igreja há trabalho de atendimento, de aconselhamento, porque a igreja que ela frequentou a maior parte da vida não tinha essas coisas, esse tipo de ministério. Então, essa questão aqui, né, o ambiente, a genética, e nós mesmos, é isso que está abordando, ok? Vamos lá, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, dentro desses 3 agentes de formação, a questão mais importante é que, né, nós mesmos somos somos o único agente de formação de comportamento e personalidade que nós temos o controle. A maneira como nós vamos reagir somos nós que ditamos, né? Então, isso é muito importante entender. Vamos lá. Ok, então até aqui, o único fator que afeta a nossa saúde emocional que é possível ser mudado na nossa vida somos nós mesmos, né? E a nossa saúde emocional, então, vai depender de nós e dessa mudança em nós mesmos, da mudança que nós podemos gerar, ok? Porque é a única coisa que a gente tem controle. Não temos controle sobre o ambiente que vivemos, né? Não temos controle sobre a nossa genética, ok? Vamos lá. Então, a mudança que nós vamos implementar em nós mesmos, né, que depende da nossa decisão, o primeiro passo é o quê? É decidir por Cristo Jesus, né? É o novo nascimento. Quando tomamos essa decisão, essa transformação já começa a acontecer, tá? E para crescer nesse relacionamento com Deus, né, quando nascemos de novo, o único caminho é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que molda a nossa mente, mudando a nossa mente, né, através de uma transformação dos nossos conceitos, valores e princípios, mudando o nosso jeito de pensar. Só a palavra de Deus tem esse poder, ok? Ok, vamos lá.
Dentro disso, tem um princípio fundamental, que é o que a gente vai abordar nesse curso, tá? E eu vou parar por aqui, que aí eu quero depois que vocês assistam com calma as aulas lá, para a gente voltar a falar sobre. Então, dentro disso, um princípio fundamental é o princípio do texto de Mateus, tá? 22, 37 a 40. Jesus diz, né, respondendo: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo, e toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, ame ao Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Ame o seu próximo e ame a si mesmo. Então, nós temos aqui um tripé para a nossa vida emocional, tá? Um tripé que pode mudar a nossa vida, né? Mudar, transformar a nossa vida, né? Nos dando muita saúde emocional, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Então, nós vamos abordar a questão do relacionamento com Deus, já trabalhamos bastante isso, né? E vamos abordar aqui também o relacionamento interpessoal, relacionamento nosso com as outras pessoas e o relacionamento nosso consigo mesmo, né? Eu comigo mesmo. Como é que eu me relaciono comigo? Eu me amo? Eu me odeio? Né? Como é que eu lido comigo? Eu me acho feio, bonito? Né? Como é que eu lido com as minhas próprias questões? Ok? Esse é o tripé para uma boa saúde emocional. Trabalhar esses 3 pontos na sua vida. Beleza? Tudo bem, pessoal? Ok? Excelente. Então, eu quero ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. O que é que vocês acham disso? Concorda, discorda, né? Como é que vocês veem isso? Essa questão de como reagir à vida, como aprender a reagir, como adquirir esse controle, né? Para você agir da maneira correta, né? Você já experimentou isso? Né? Você tem aí exemplos de que você reagiu mal, né? E isso afetou muito o seu emocional? Você tem exemplos de que você conseguiu reagir bem diante de uma circunstância traumática e observar como isso realmente fez bem para você, né? Como é que vai? Me falem alguma coisa. Vamos lá, Juliana Salles levantou a mãozinha, pode falar. Tá mutado ainda. Paz. Tudo bem, gente? Cheguei um pouquinho atrasada. A gente assistiu aquele curso lá, mas você falou que pra gente falar a semana que vem, né? Tá bom. Não, mas pode falar, não tem problema. Eu estava discutindo com a minha mãe um pouquinho antes de começar o curso sobre esse tripé, né? Essa passagem foi até uma que eu compartilhei com vocês, que a gente estava fazendo do papel, né? Pra gente meditar, não é? Uma semana, tudo. E como essa trindade, como esses três itens são tão importantes, né? Porque, e como o senhor falou sobre o relacionamento, né? Eu vou falar a minha perspectiva, tá, gente? Que a gente, assim, passa mais tempo trabalhando do que em qualquer outro ambiente, né? Ou em casa, tem gente que trabalha em casa, como eu, home office, né? E tem gente que vai para o local de trabalho. E a gente vê muito bem isso, né? Como as pessoas são, né? O ser humano, se é saudável ou não, né? Emocionalmente falando, quando chega uma situação difícil, seja no trabalho, ou seja na vida, enfim, isso reflete, né? Com as ações, as atitudes das pessoas, né? E assim, eu tenho uma experiência aí para compartilhar, que
assim, eu creio que eu já tenho vencido bastante, né, mãe? Fala aí. Que, com, assim, o relacionamento com meu irmão, né? E sempre, eu sou mais velha, ele é um pouquinho mais novo. Sempre não foi muito fácil. E é um trabalhar diário, né? E eu falei assim para minha mãe, e até refletindo no que foi, não sei se foi a palavra que o apóstolo falou no domingo, ou se foi no devocional de manhã, falando assim que sobre coisas que a gente já vence, né? Que é aquilo que não é tão difícil, que a gente já deu a volta por cima, vamos dizer assim, trabalhou emocional e o diabo não te tira a paz mais contra aquilo, vamos dizer assim, né? Mas não foi fácil, tá, gente? É uma luta diária, todo dia, né? A gente decide todo dia e escolhe, que nem assim, se você ama Deus, que é o princípio, é o meu ver, tá? Se a gente ama Deus, que é o criador de tudo, automaticamente a gente nos ama, né? Porque Deus nos criou com a perfeição e a gente entende quanto a gente é amado por Ele, né? E ao mesmo tempo, quando a gente está cheio da presença de Deus, cheio dele em nós, a gente ama o próximo, com atitudes, com a nossa vida. Então, eu acho que assim, é uma consequência essa trindade, né? E quando eu fiquei meditando na palavra, é isso mesmo. E tinha até uma parte da Bíblia que fala, o que é o amor, né? O amor, ele tudo sofre, tudo crê. Então, é um sacrifício, né? A gente escolhe todo dia amar, né, as pessoas, amar a Deus, a nos amar, né? Porque quando a gente nos ama, a gente se preocupa, né? A gente não faz as coisas para que as coisas dê tudo certo, né? Então, assim, eu venci uma situação que para mim era uma coisa que me abalava muito, era uma coisa assim que mexia com o meu emocional. E que, assim, eu procurei ajuda em Deus, né? Que nem você falou, tem coisas que a gente não consegue vencer, né? É muita oração, jejum e essa importância, saber o quanto Deus nos ama, né? Que a gente acaba olhando para uma situação que antes era muito difícil e fala assim, poxa, sirvo um Deus que é maior que tudo isso. O que é isso para Deus, né? A gente consegue dar a volta por cima, né? É uma experiência Legal. que eu passei e que, Uhum. né? Deus tem tratado em mim, tem conseguido aí bênçãos. Amém. Glória a Deus. Com certeza. Deixa os outros falar. Joia. Obrigado, Juliana. Nada. Thaís? Oi. Olá. Então, eu achei interessante a parte que fala da genética aí, né? Uhum. Que até anotei aqui algumas coisas, né, do vídeo. Que é exatamente isso. Aqui na minha casa, por exemplo, o meu marido, ele é adotivo também. Uhum. E ele teria tudo para não ser uma pessoa. Existe uma diferença, sabe, entre os filhos na casa dele. Quem é o adotivo, quem não é, né? E ele poderia não, aquilo que fala aqui também, né, no vídeo, você define quem você vai ser na vida, né? Uhum. E eu achei isso muito interessante. E essa questão, e aí você falou da sua mãe aí, eu acabei relacionando isso com ele também. E a questão também que a gente define, por exemplo, na minha casa, eu sou a única que tem uma graduação. Meu pai, ele tem uma profissão, mas ele não tem uma graduação. Meu irmão tem uma profissão, mas também não tem graduação. E eu poderia também não ter, ninguém tem na minha casa, ninguém tem esse hábito de estudar e tal. E eu resolvi fazer diferente, né? Eu fui a única que eu tô indo para a segunda graduação, pós-graduação, e onde não é hábito na minha família, né? E assim, na minha família toda, o Felipe é meu primo aí, também é graduado, mas ele, somos poucos primos dessa geração que temos graduação. Uhum. E E eu isso acho que afeta também na formação de quem você é, afeta na formação da sua personalidade. Até isso afeta o grau de escolaridade, né, hábito, né, acadêmico, de leitura, de estudo, isso também afeta. Os nossos pais, acho que nenhum quase tem sua profissão, mas não tem sua graduação. Uhum. Os nossos tios, né, Felipe? E primos, assim, poucos. Agora, nessa nossa geração que estamos se formando, né, Felipe? Que eu conheço dos velhos da família,
Só o meu pai, que é graduado e pós-graduado. Agora, os outros, Mas assim, é graduado, pós-graduado, mas não exerce, né? não, não É o exerce. único que tem, mas não faz, não exerce Sim, a profissão, é, né? Uhum. sim. E é uma coisa que, se a gente for parar para pensar na genética, assim, né? O que a gente vê é o que a gente Uhum. acaba sendo, né? Se a gente não Sim, quebrar isso. E eu acho que essa sim. parte de estudo a gente também vai levar para os nossos filhos, né? Uhum. Eu acho que eles vão se interessar em, vai querer fazer uma faculdade e tal, né? Achei isso interessante. Não sei se tem nada, se tem a ver com isso daí, mas foi porque eu entendi essa parte aí. Que é Sim, o você que é toma suas decisões. a gente até falou da cosmovisão. A cosmovisão é a maneira que eu levo a vida, né? Uhum. Isso. Você toma as decisões que vão afetar quem você é. E assim funciona, né? Você vai decidir o caminho que você vai seguir, né? Se você vai seguir um caminho mais acadêmico e tal. Agora, você decide também, isso faz parte também, mas, por exemplo, não envolvendo uma questão de formação acadêmica formal, né? Mas Uhum. você decide, por exemplo, se você vai continuar desenvolvendo, né, seu intelecto, se você como? Se você vai desenvolver hábito de leitura, né? Sim. Dentro da questão espiritual cristã também, a questão da leitura da Bíblia, você vai desenvolver esse hábito ou não? É uma escolha sua, uma decisão sua, né? Você vai ler bons livros ou não? Você vai continuar aprendendo, por exemplo, aprender um instrumento, né? Saindo um pouco fora da parte acadêmica formal, né? Sim. Porque não é só a formação acadêmica, né, formal, né, Aham. que conta. Isso conta, sim, é importante. Aqui em casa a gente também leva isso muito a sério. Eu já estou na minha segunda pós, a Simone está também fazendo. Então, eu estou sempre me atualizando na área de teologia. Mas você, por exemplo, escolher aprender um instrumento, né? Mas eu acho também que, por exemplo, esse negócio da Bíblia aí e do instrumento. Se eu não vejo ninguém na minha casa, ou na minha genética, ou na minha parentela, ali no meu convívio fazer isso, não vai. Alguns vai despertar o interesse sozinho, Você mas vai dar muito valor, né? exatamente. Aí é uma Essa questão decisão da sua, Bíblia, tá? Eu, romper como com mãe, isso, né? se os meus filhos veem eu lendo e tal, fazendo devocional, que nem foi a aula passada, eles vão se interessar e vão crescer querendo fazer isso também, né? Sim. Exatamente. Essa escolha de você continuar se desenvolvendo, né, é uma decisão que afeta quem você é. Afeta É, você e vai moldando você, né? E não verdade. existe esse negócio de que, não mudo mais. Cheguei numa idade agora. Não existe isso. Não existe isso. Principalmente para um cristão. Nós Uhum. temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, né? Então nós temos em nós aquele que transforma de fato. E essa transformação é uma transformação contínua e envolve suas decisões na vida, né? Você quer continuar se desenvolvendo, crescendo, né? Emocionalmente, intelectualmente, você tem que fazer escolhas para isso, né? É. Você escolher aprender um instrumento novo, você escolher aprender uma língua diferente, né? Você escolher fazer um curso, sei lá, de uma coisa que você não, curso de pintura, de desenho que seja, né? Isso vai desenvolvendo em você, né, traços, habilidades que vão sim trabalhando também na sua alma, no seu emocional. O hábito da leitura é um dos mais fundamentais. Gente, é tão óbvio para um cristão ver isso que eu fico assim embasbacado de quem não consegue perceber. Deus se revelou através da escrita, através da literatura. Então, se você não entende o valor de ler, você não entendeu a revelação de Deus, né? Deus decidiu se revelar sim, porque isso é importante. Porque ler é importante para o ser humano. Então, leia não só a Bíblia, mas bons livros, livros edificantes,
Leia os clássicos, pelo amor de Deus. Leia Os Miseráveis. Os Miseráveis é um dos livros que mais fala da graça de Deus na literatura mundial. Felipe sempre fala dos Miseráveis, né, Felipe? É maravilhoso, Felipe. Você já leu todo? Não. Eu acho que você confundiu. Os Miseráveis é outra coisa. Ah, você assiste séries dos Miseráveis. Não, era filme. Ah, o filme é lindo também. A arte, meu, é lindo. É o mesmo? É o mesmo. O Então musical tá. é maravilhoso também. O musical teve no Brasil já em duas Isso que eu ia duas falar. vezes. É lindíssimo. Se é Lindíssimo. adaptação, então, sim, realmente é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. Mas é belíssimo. É uma das obras que mais fala da graça de Deus. E de uma maneira, assim, de você ficar sem palavras, assim, é belíssimo. Então, todas essas decisões são fundamentais, né? E aí você chega nesse ponto aqui, né? Nesse tripé que você tem que decidir, né? Você tem que decidir desenvolver o seu relacionamento com Deus. Você tem que decidir intencionalmente trabalhar os seus relacionamentos interpessoais. Você tem que tomar a decisão e ser intencional no trabalho com você mesmo, o seu relacionamento consigo mesmo. Se eu tenho um problema de autoimagem, eu preciso lidar com ele. O problema de autoimagem não é só baixa autoestima, como é muito falado hoje em dia. A maioria das pessoas, na verdade, tem um problema com a estima exagerada. É achar a respeito de si mesmo mais do que é. E eu sempre ouvi dizer que outras culturas tinham esse problema, como o americano, como o europeu, né? Agora eu vou te dizer que o brasileiro é um dos que mais tem. O brasileiro se acha ou esperto ou malandro, por quê? Porque ele acha a respeito de si mesmo mais do que ele é. O brasileiro é o primeiro a apontar o dedo na cara de alguém quando está discutindo e falar: você não sabe quem eu sou. Em nenhuma cultura se faz isso, né? Então, esse problema, né, é como você se relaciona com você mesmo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, ninguém pense a respeito de si mesmo mais do que convém. E depois ele diz, e que todos se considerem servos, né, inferiores aos outros. Ele não está dizendo que você tem que ter baixa estima. Ele está dizendo que você tem que saber quem você é em Deus. E quando você sabe quem você é em Deus, você não tem nenhum problema em se humilhar, porque isso não afeta a sua identidade. Não muda quem você é. Uma frase que você falou lá no vídeo, eu fiquei bem marcante, assim, nós parecemos com aquilo que amamos, né? Uhum. Isso ficou bem marcado. Se eu amo a Deus, eu vou parecer com Ele. Se eu amo a Cristo, eu vou parecer com Ele. Se eu amo dinheiro, eu vou parecer com o dinheiro, né? Exatamente. Isso é bem, bem verdade. Sim, exatamente. É isso Essa mesmo. palavra, É isso mesmo. Nós, né, nos parecemos com quem nós amamos, com quem nós adoramos, né? Se você adora uma pessoa, um outro ser humano, você vai copiar aquele ser humano, aquela pessoa, né, na sua maneira de ser, de falar, de se vestir, de agir, né? Isso é muito claro, né, no nosso meio hoje, meio brasileiro, principalmente político. Então, isso não sou eu que falo, é a Bíblia que diz, né? Salmo, eu não me lembro o salmo, agora me fugiu da mente. Não, mas não me lembro, depois eu preciso pesquisar, mas tem um salmo que diz, né, que aqueles que adoram, né, ídolos, imagens que não falam, não veem, não ouvem, não andam, são carregadas, ficarão como elas. Se tornam pessoas iguais àqueles ídolos. Se tornam pessoas que não sabem ouvir, que não sabem ver, que não sabem falar, pessoas paralisadas, né, na sua vida, porque se tornam igual àqueles a quem idolatra, aqueles a quem ama.
A Maraísa, desculpa, você está com a mãozinha levantada aqui já faz um tempinho. Oi, imagina. Oi. Não, eu só queria falar sobre um outro aspecto que mexeu comigo bastante essa semana, que é sobre a reação. Uhum. O trabalho, de um modo geral, ele é um trabalho muito estressante. E só que eu estava me deixando tão levar que assim as pessoas me mandavam e-mail. Eu via lá que chegou e-mail, já, caraca, que diacho que essa pessoa quer comigo. Eu nem abri o e-mail para ver o que que era. Às vezes nem era, tipo, era uma coisa para depois ou uma coisa simples. E eu já estava tão irritada. Quando recebi a mensagem no meu celular era a mesma coisa. Eu já praguejava antes mesmo de ver o que que a pessoa queria falar comigo. Aí depois que eu vi o vídeo, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou: ó, você está reagindo mal no seu trabalho. Porque aí as pessoas você nem sabe o que a pessoa quer e você já está brigando. Toca o telefone, eu vi o nome da pessoa e falava: meu Deus, o que esse ser humano quer comigo? Às vezes era só para falar bom dia. Sabe, assim? Uhum. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, eu vou prestar um pouco mais de atenção nisso. E aí, a partir de que eu vi o vídeo, e até aconteceu hoje, por exemplo, uma situação que eu tive que escrever assim, uma redação do Enem para explicar para a pessoa um cálculo do 13º, tive que desenhar para ele entender. Mas assim, eu já respondi com tão mais calma, sabe? Tipo, calma, vai com calma, ninguém é obrigado a saber tudo. Né? Não é porque você sabe que a outra pessoa também é obrigada a saber, afinal de contas, você paga para isso, né, linda? Então, tem que explicar. Então, assim, mas o dia já tem sido bem mais leve. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa. Eu não sei se é reativo ou imediatista que fala o certo. Mas eu sempre fui muito assim, acontecia, isso eu herdei da minha mãe. Uhum. Eu sei. Que a minha mãe é exatamente assim. Acontece uma coisa, ela já tem o plano A, o plano B, o plano C, ela já sabe como ela vai fazer. Isso, para algumas coisas, é muito bom, mas não para tudo, né? Não dá para levar a vida inteira assim. Então, essas coisas são muito, que você falou, bem da genética mesmo. E das crianças, que eu tenho 2 aqui, eu percebo muito uma característica que o pai deles tem, que não é bem a carência, mas eles são muito grudadinhos, sabe? A Maria Eduarda é mais grudada e quer ficar deitada comigo o tempo todo e quer minha atenção o tempo todo. E o pai deles tem muito disso. E como eu não tenho, eu não sou uma pessoa que tem problema com carência, sabe? E aí eu tinha, né? Porque com eles eu sou bem melhor, porque com o pai deles eu tinha muita dificuldade de entender qual era essa necessidade de ter minha atenção o tempo todo, de ter que ficar perto de mim o tempo todo. E é uma coisa até que a minha mãe reclama, porque eu e meu irmão, a gente não é assim. A gente é bem desapegado, sabe? Minha mãe fala, mas todo mundo posta mensagem de carinho pra mãe. Eu falo, mãe, você criou a gente bicho solto e agora você quer que a gente gruda? Falei, não dá, mãe, foi você que criou a gente assim. E é uma coisa que eu tenho me policiado, principalmente agora que eu saí da casa dos meus pais, de dar mais carinho, de dar mais atenção, de mandar mensagem, porque o pessoal falava, eu falo com a minha mãe todo dia. Eu falava, por que você fala com a minha mãe todo dia? Qual a necessidade de você falar com sua mãe todo dia? E eu tenho uma amiga que ia falar, a irmã dela ligava para ela todo dia na hora do almoço. Eu falava, gente, mas vocês não moram na mesma casa? Que tanto você tem que conversar que ela tem que te ligar todo. Então são coisas que eu criticava muito as outras pessoas, porque eu não sou assim. Uhum. Foi uma coisa da minha personalidade que eu já fui com o tempo alterando, que eu fui com o tempo me policiando, principalmente depois que vieram as crianças e que a Maria Eduarda é mais grudadinha, o João nem tanto, mas a Maria Eduarda é mais. E eu vejo que ela fica chateada quando eu falo para ela, ai Maria, pelo amor de Deus, eu já vejo isso, eu já olho isso, eu já vejo, sabe? E aí eu comecei a me policiar mais muito por causa dela. E essa questão também das reações da coisa, porque eu tava bem chatinha mesmo nas coisas do trabalho. Mas é assim mesmo, a gente tem essas tendências, mas você não precisa responder a elas, né? Você pode escolher, né? Então, como você está escolhendo o seu trabalho, você vem aquela tendência de você já ficar, ai meu Deus, e se angustia, fica ansiosa, né? Já pensa aquilo que não é real, né? Você pode lidar com isso, né? Você pode aprender a não responder dessa maneira, se controlar, tal.
né? Com seus filhos, talvez você possa aprender a aceitar um pouco mais, né? Esse carinho deles, a dosar, ou até ajudar eles a lidar com isso com mais equilíbrio, de repente, se for o caso, né? Então, mas é muito assim, a gente vê nas crianças mesmo, né? Nossa, eu vejo às vezes alguma coisa assim muito minha neles, eu falo assim, ó, tá proibido de puxar aquilo que é ruim. Não pode. Eu vou pôr de castigo se ficar puxando aquilo que é ruim, né? Aquilo que é ruim de mim. Só pega o que é bom. Mas não tem jeito, né? Não tem escolha, né? Não tem escolha nessa área. Aí você não escolhe, mas você aprende a lidar, né? É assim que funciona. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente vai ficar por aqui hoje, a não ser que alguém queira comentar mais alguma coisa. Eu quero só acrescentar. É Maraísa? Como que é o nome dela? Maraísa. Maraísa. Tem um livro, As 7 Linguagens do Amor, que é muito legal. Cinco Linguagens do Amor, que fala exatamente isso, né? Que às vezes a nossa linguagem do amor é diferente do outro, né? Seja casal, filhos. Eu fiz um curso aí da igreja mesmo, que a gente comentou e a gente acompanhou um pouco desse livro, e é muito bom, porque muito bom. a gente aprende muito quando a gente consegue enxergar a linguagem do amor do outro, né? A gente respeita, a gente muda. Não que a gente tem que mudar a nossa personalidade, enfim. Mas é muito bom esse livro. É top. Recomendo. Então, eu já li, foi a partir dele que eu comecei a mudar, principalmente com a Maria Eduarda. Eu li esse livro, porque aí que eu fui entender. E assim, até para mim, que às vezes eu cobrava, porque eu sei qual é a minha linguagem do amor, mas às vezes eu cobrava algumas coisas, por exemplo, do meu noivo, e eu não entendia por que ele não fazia aquilo daquele jeito. Aí, quando eu li o livro, eu entendi que a linguagem de amor dele é atos de serviço, né? Então, ele não é uma pessoa muito de abraçar, de beijar, mas tudo que você pede é na hora. Ai, faz tal coisa, é agora. Ai, você pode me levar? Posso. Você pode fazer? Posso. E melhorou, assim, meu relacionamento muito com todo mundo, de um modo geral. É um livro maravilhoso mesmo. Excelente. Recomendo também, muito fortemente. Legal, pessoal. Obrigado. Então, olha só, quem não assistiu ainda, tem até a semana que vem para assistir todos, tá? Ok? Assistam, vai ser muito bom. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a vida de vocês. E aí... É muito bom. Isso. E aí a semana que vem a gente conversa mais um pouco a respeito. Combinado? Legal, gente. Obrigado, viu? Vamos orar para terminar, então. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo precioso. Obrigado mais uma vez pela vida dos meus irmãos e irmãs. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Pai, os ajude a desenvolver essa saúde emocional, ó Deus, tão necessária para a nossa vida. Ó Deus, e que o Senhor deseja, o Senhor tem para nós isso. Pai, ministra-os através dessas aulas, em nome de Jesus, e ajuda-os a pôr em prática com o Senhor, com eles mesmos, com os outros, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, queridos. Um beijão. Amém. Paz, gente. Boa noite. Paz. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe.